Oi, bem-vindo aqui a mais um tutorial de iniciação ao Blender 3D e neste tutorial nós vamos aqui compreender o uso de uma ferramenta que é a ferramenta imprescindível aqui para o nosso trabalho de modelagem na área espacial. Essa ferramenta ela chama-se Extrude. É uma ferramenta que tem a funcionalidade de trabalhar com os subobjetos que compõem o objeto 3D, que é esse cubo que está aqui no meio. Tá? E por ser uma ferramenta que permite trabalhar com subobjetos, evidentemente nós não vamos ter como trabalhar com esta ferramenta aqui na Object Mode. Para eu poder funcionar com esta ferramenta, eu tenho que sair da Object Mode e entrar na Edit Mode. E para isso eu tenho como usar a tecla Tab para fazer essa alternação, ou aqui mesmo nessa caixinha, na parte inferior, na opção Edit Mode, clicar com o botão esquerdo para sair da Object Mode e entrar na Edit Mode. Pronto. Com o modo de trabalho na posição Edit Mode, agora sim eu posso trabalhar com a ferramenta Extrude. Eu vou clicar a tecla A para desativar a seleção desse objeto. Aqui eu vou perceber já os subobjetos que compõem o meu objeto 3D cubo. Os subobjetos, vamos lembrar aí, tutoriais passados, são as vértices, que são esses pontinhos, as arestas, que são esses segmentos, e as faces, que são essas laterais aqui que formam o objeto por um todo. A seleção de uso desses subobjetos pode ser feita, como vimos aí em tutoriais anteriores, através dessa caixa seletiva aqui na parte inferior. Posso trabalhar com a Vertex, com a Edge, que são as arestas, ou com as faces. Posso usar também a tecla Ctrl Tab, que me permite abrir o menu Mesh Select Mode. Eu posso aqui selecionar um dos três subobjetos para trabalhar na minha área espacial. Para entender a ferramenta Extrude, eu vou usar o modo de trabalho em face. Clico aqui na opção e agora com o botão direito eu posso selecionar qualquer face aqui do meu objeto. Pode ser uma, pode ser duas, três, vou selecionar apenas uma. Vou selecionar a face superior. Bem, com essa face selecionada nós temos os manipuladores, né, que nos permitem deslocar, ó, desloco, rotacionar com R, né, ou escalonar com a tecla S. Bem, quando eu faço esse tipo de movimentação aqui com a seta, que eu estou puxando somente essa face, repare que eu deformo o meu objeto, mas o meu cubo continua sendo o mesmo objeto aqui. Ele não tem nenhuma outra subdivisão criada nele. O que a ferramenta Extrude me permite, quando eu aciono a tecla E do meu teclado, é utilizar o alongamento dessa face através da área espacial. Então, quando eu clico a tecla E, eu acionei a ferramenta Extrude. Para eu sair dela, só com Ctrl Z agora. Se eu der o ESC, não adianta, ela já está acionada. Se eu der o Ctrl Z, eu volto à última ação quando ela não foi acionada. No momento que eu clico a tecla E, eu já acionei a ferramenta. Eu não tenho como voltar atrás, a não ser usando o Ctrl Z para retornar à última ação. Então, repare, se eu movimentar meu mouse, repare que minha face ela vai se esticando, mas cria uma nova subdivisão no cubo de baixo, tornando um outro objeto aqui na parte de cima, mas é o mesmo objeto ainda. Diferente, vou dar o ESC aqui, ó. Quando eu utilizei, vou usar o Ctrl Z para retornar somente a ferramenta de manipulação. Eu alonguei, mas o cubo, né, é o mesmo objeto aqui. Então, quando eu clico E, eu faço o alongamento da face, porém alongo todos os subobjetos que estão presos à face que eu selecionei, que são as arestas e as vértices. Crio uma subdivisão, é o mesmo objeto, porém com uma formatação diferente dessa daqui de baixo. Então, se eu selecionar agora com o botão direito esse lado aqui do meu cubo e puxar com o manipulador, eu posso puxar essa face, mas repare que a parte de baixo não selecionada ela vem em conjunto. Ó. Eu posso comprimir, para que eu crie uma deformidade, né? Mas eu não consigo puxar essa face criando um novo objeto. Então, para isso, eu tenho como utilizar a ferramenta Extrude. Eu ligo a tecla E, aciono, escolho o eixo que eu quero, Z, Y ou X, da mesma forma que eu utilizo a escala, a rotação e o G de Grab, que é puxar, né? Em conjunto com as letras das coordenadas espaciais, também aqui no Extrude eu vou usar o mesmo tipo de combinação. Então, E, Y, eu faço o Extrude através do eixo Y. E, X,
eu faço através do eixo X. E, Z, eu faço através do eixo Z. Então, quando eu dou E, Z aqui, eu vou fazer a extrusão, o alongamento da minha face, utilizando o eixo de coordenada Z para cima. Olha, o que é que acontece. Se eu fizer com EY, eu faço a extrusão no sentido do eixo Y. Se eu fizer com EX, eu faço no sentido do eixo X. Repare que, na verdade, eu estou alongando aquela face, vou clicar aqui no eixo Y, e estou puxando somente a face selecionada. Eu não puxo o resto do objeto, como eu fiz anteriormente, somente com o manipulador. Então, na medida que eu vou clicando nas faces e vou dando a tecla E, eu vou criando novas formas para o meu objeto aqui na área espacial. Posso dar um S aqui de escala nessa face, depois clicar a tecla E, alongar. Posso clicar aqui em cima, dar a tecla E, e aí repare que eu vou criando uma nova formatação naquele cubo inicialmente que eu tinha aqui na minha área espacial. Então, a ferramenta Extrude é que vai me permitir fazer essa modelagem. Então, ela é de imprescindível importância aqui para a gente nesse processo de uso do Blender 3D. Assim como eu utilizei faces, eu posso também aqui na caixinha ou com Ctrl Tab, utilizar a opção de trabalhar com as arestas. Então, quando eu clico na opção de arestas e eu seleciono qualquer aresta aqui do objeto, vou dar uma rotação aqui com o cursor do meio pressionado, que é o botão do meio do mouse. Clico aqui nessa aresta. Se eu puxar aqui com o manipulador, eu estou puxando o objeto todo por si. Tá vendo? Estou criando uma deformidade, mas não estou puxando somente a aresta. Então, para eu alongar essa aresta, vou dar o Ctrl Z aqui para voltar ao normal. Se eu quiser alongar essa aresta aqui que eu selecionei, eu posso usar a ferramenta Extrude, clicando E, estico com o mouse, e aí crio um alongamento da aresta. O alongamento de uma aresta é nada mais nada menos que uma face, né? Então, quando eu clicar com o botão esquerdo, repare que eu criei uma face aqui independente. Eu posso aqui depois corrigi-la com os manipuladores, ou no momento em que eu seleciono a aresta desejada, eu posso dizer qual eixo que eu quero. No caso, se eu disser eixo Y, eu faço a extrusão no sentido da coordenada Y. Se eu quiser que seja de forma livre, eu exaciono a forma livre e movimento para o lado que eu quiser, a face que eu quero criar. Certo? Da mesma forma, eu também posso selecionar as vértices do objeto. Vou aqui na caixinha de baixo ou com Ctrl Tab, seleciono a opção Vertex. Vou selecionar agora uma vértice aqui, qualquer do objeto, exemplo essa aqui. Vou dar uma aproximada. Então, clico aqui nessa vértice, ela está selecionada. Quando eu der a tecla E, eu alongo a vértice. O alongamento de uma vértice é nada mais nada menos que uma aresta. Então, é um ponto ao outro. Na verdade, eu alonguei um ponto. Então, ele criou esse segmento aqui, que é uma aresta. Uma aresta só, quando eu der a tecla F12 de renderização, eu não vou ver esse segmento, a não ser que eu transforme em face. Então, se eu quiser agora selecionar outra vértice, clico nessa, novamente com a tecla E, alonga, eu tenho duas vértices aqui alongadas. Se eu quiser unir essa a essa, eu dou E aqui, trago até aqui, coloco bem em cima e pronto. Então, eu fiz aqui um trabalho puxando somente as vértices do objeto com a ferramenta Extrude. Então, Extrude, vocês têm que decorar, é uma ferramenta que vocês vão usar constantemente para fazer o trabalho de modelagem aqui na área espacial. Ela pode ser acionada com a tecla E do nosso teclado, só é utilizada no modo Edit Mode porque ela só trabalha com subobjetos, que são as vértices, as faces e as arestas do objeto. Posso fazer o alongamento e criar deformidades nas minhas formas. E aí eu vou criando o meu trabalho desejado no processo de modelagem. É isso aí, pessoal. Então vamos aguardar o próximo tutorial. Grande abraço.